Vamos passar aquela análise aí rapidinho, jogador por jogador? Aquela nota que todo mundo gosta? Começando do gol, Cássio, Cássio. No gol, no lance do gol, achei defensável. defensável. Não, Mas o pênalti ajudou muito ele. não falo como uma falha não foi, mas se fosse um goleiro comum, fosse Léo Aragão lá, ok. Agora, Cássio, pelo nome de Cássio, pelo peso e pelo salário, Tudo que a gente espera, era né? defensável. Não chego a falar que seja falha. Igual o pessoal ficou lá na hora da transmissão, voltando em Neo Aragão como o melhor do jogo. É. Não acho que era pra tanto. Mas era defensável. E, por mais que os pênaltis, no meu ver, foram mal batidos, mas pegou 2 pênaltis. Então, pra mim, não tem como ser uma nota baixa, mas também não é lá nas alturas. Pra mim, um 7,5 também 7,5, paga. tá bom pelo pênalti. Lateral direita, agora fica legal. O William. Zero. Ah, cara, eu não gostei muito da partida do William, não. Muitos erros, cara. E eu colocaria ali no máximo uns 3,5. O que A, você acha? a saída de bola pra mim continua ruim e muito ainda por causa dele. A saída pelo lado direito não tá desenvolvendo. Vou falar depois quando chegar do lado em Kaique. Vai focar do lado direito de William. Demorando. Sair bola ali, não tá dando continuidade boa no jogo. Aquele lado ofensivo dele, que era bom, de profundidade, cruzamento na área. O Cruzeiro não acertou um cruzamento assim pra cair na cabeça de alguém hoje. Sim. Tentou uns 9, não acertou um na cabeça de um. Até os próprios repórteres lá, uma hora, falou que o Gabigol tava falando: olha pra mim, vê onde que eu tô pra poder cobrar. Pra você ver como que tava. Mas, tipo assim, pelo que pareça, eu não achei um péssimo jogo do Cruzeiro. Então, minhas notas não vão ser tão baixas assim. Eu vou tentar analisar um pouco mais racional. Então, para mim, o Cruzeiro jogou melhor do que o América. Para mim, o resultado Sem sombra de justo, mas dúvidas. futebol não tem justiça, futebol é bola na rede, seria o Cruzeiro passar. Por isso, não vou dar nenhuma nota muito baixa. Mas, para mim, o William, dentro dos Cruzeiros, foi o piorzinho assim. Junto com outro que eu vou falar depois. Então, para mim, é 5,5 que passa, mas passa assim na tapa da beirada. Começando a zaga agora, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno também não gostei muito do jogo dele. Pra mim, parece que o time, no geral, parece um pouco desatento. Não sei se você tem essa impressão, um pouco desanimado. Tá esquisito. Naquele lance lá que ele tomou aquele drible lá, ele saiu, deixou muito espaço pra ele. O cara tinha, como ele tava perto da área, ele tinha que fechar mais o espaço. Ele deixou muito o espaço depois do drible. Então, eu também não gostei muito da atuação dele, individual dele. Mas, se for olhar assim no geral, talvez uns 5,5 também. Pra mim, o setor 6 defensivo do no Cruzeiro, máximo. como geral, foi um problema hoje. Tem sido um problema. Eu não tinha tentado esse dado, foi falado hoje, na hora do primeiro gol da América, lá durante o jogo, que é o nono jogo seguido que o Cruzeiro toma Toma gol. gol. E o Cruzeiro que vinha de anos, que por mais que não eram bons times brilhantes, mas era de boas defesas. Boas defesas no sentido de quê? Uma defesa que tomava poucos gols. Torno a lembrar aqui, 2022, Cruzeiro brigando para não cair com a segunda melhor defesa do campeonato. E com Rafael Cabral, o bracinho de jacaré. Então, tem que ver o que está acontecendo, porque muitos jogadores que estão aqui estavam naquela época. Kaique estava, Marlon estava, William estava. Só a dupla de zagueiro que é diferente, mas Fabrício Bruno, perdão, João Marcelo estava na época, tá aqui. E mesmo nas trocas, para mim foi uma troca que subiu a qualidade dos jogadores. Então é estranho, subir a qualidade de jogadores em nome, em nível técnico, mas o desempenho cair. Então, a defesa no geral, o setor defensivo no geral, para mim foi bem abaixo. Fabrício Bruno, falando especificadamente dele, não teve um lance em específico ali que eu julgo abaixo ou julgo acima. Então, tá bem na média, um nota 5, 5,5 também. Um único destaque negativo maior para ele, que pro padrão dele, que ele já mostrou no jogo do Cruzeiro, hoje achei ele lento. Bem abaixo do padrão dele. Jonathan André Jesus. Jesus, pra mim, foi um dos destaques do Cruzeiro. Bem constante, bem calmo, ajudando na saída de bola. Um chute bom de fora da área que Sim, ele deu deu hoje. um chute muito bom. Pra mim, parecia que ele e Matheus Henrique mostrava que estava mais tentando. Gostei no geral da atuação dele. Dentro do setor defensivo, ele foi um melhorzinho. Mas tem que dar um destaque negativo também, no sentido de que o lance do pênalti originou por um erro dele. Mas para mim foi o único erro grave na partida. No geral, ele não teve chance de brilhar, mas não entregou também.
Achei ele dentro do padrão normal dele. Não vai ter uma nota alta, vai ser uma nota no padrão baixo que o time hoje vai ter, mas pra mim uma nota 6, 6,5 ali. Sim, concordo. Kaique. Kaique tentou também, né? Ele, assim, defensivamente ele não apoiou tanto, mas nas subidas lá, ele não tá muito entrosado ainda com o Dudu. As jogadas não estão saindo assim naturalmente, não tá fluindo muito bem. Vai ficar uma nota mais baixa por conta disso. Essa característica dele, ele nunca teve de defesa. Ele sempre foi um jogador mais pro ataque. Tanto que algumas vezes nos times aí 2021, 2022, até um pouco ano passado menos, mas também ocorreu, dele entrar e quebrar o galho de ponta, às vezes. Que ainda é, mais ou menos, hoje em dia, a posição carente no elenco nosso. Então ele sempre foi marcado pelas jogadas ofensivas. Hoje ele deu bons passos ali, eu acho que até ok, mas não fez nenhuma jogada assim acima da média. Um chute, uma infiltração, um passe para finalização. Foi bom, tipo assim, tem até o termo gringo, quando você sabe pronunciar perfeito, que é assim, pass to assist. O passe pro cara que vai dar assistência. Isso, ele criou algumas situações que poderiam virar, mas não virou. Sim. E ele não acertou nenhum cruzamento também. Não acertou nenhum cruzamento. Teve uns 2 ou 3 momentos que ele foi na lateral, correndo, e podia ter dado um cortinho, e a defesa do América tirou todas as... Cruzamento hoje no time do Cruzeiro, igual que parece que era todo mundo virgem, ninguém sabia cruzar. Foi feio o trem. Então, como o Jonathan Jesus pra mim foi um pouquinho acima, eu ponho 6,5 para Jonathan Jesus e 6 para ele. Ainda foi melhor do que os outros 3 da defesa, mas também não foi muito bom. E Marlon? Agora Marlon que entrou no lugar dele. Ele fez o pênalti e perdeu o pênalti. Então, a gente não tem como dar uma nota alta para ele. O jogo dele, durante o jogo, ele entrou para tentar marcar. Para mim, a marcação nos lances que ele estava posicionado, ele foi bem. O lance do pênalti, não achei pênalti. Eu explico por quê. Se vocês forem rever o lance, ele acertou o cara, óbvio que acertou. Mas antes, ele acerta a bola. Tanto que se for reparar lá, a bola muda de direção. O jogador do América dá um toque à bola, a bola vai para a esquerda. No carrinho, Marlon toca a bola vai para a direita, não toca mais o jogador do América, ela vai para a direita só pelo toque de Marlon. E depois Marlon acerta o jogador do América. Eu não daria pênalti. Então eu não coloco muito na conta dele, por causa que eu entendo que não foi pênalti. E mais ainda, a falha para mim no lance foi de Jonathan Jesus. E ali, ele tinha que tentar matar a jogada, gente. 45 do segundo tempo, 1-1, o cara entrando, cara a cara no gol, você vai pra fazer a falta mesmo. Se ele tivesse feito o pênalti, eu não acharia ainda um erro. Que eu preferia o pênalti, que tinha a chance de Cássio pegar como o Cássio pegou, do que deixar o cara finalizar no cara a cara. Então, o pênalti que ele fez, né, que ele cometeu a falta, eu não coloco muito na culpa dele. Agora, o pênalti perdido, horroroso. Tem como. Horroroso. Muito ruim. Quem conhece aí, nós pessoalmente sabe, tem um amigo nosso aqui que pareceu ele batendo pênalti. Igualzinho, horrível. Uma criança bate melhor. Sim, horrível. O que me incomoda é que você pegar o histórico, que ele tem um chute forte, que ele já cobrou pênalti muito bem contra na Sul-Americana. Cara, aquele pênalti ali, horroroso. Não tem condições no jogador profissional bater um pênalti daquele ali fora do gol daquele jeito, cara. Não sei, é muito estranho. Tanto que na hora dos pênaltis nós vamos pensando, beleza, quem vai bater? Gabigol, bom cobrador. O William Marlon, ano passado, cobrou excelentes pênaltis. Matheus Henrique também. O quinto que eu não sabia se Bolaço batia, se Marquinhos batia, se Christian batia, como é que era. Então, esses quatro iam ser bons pênaltis. Só que aí Marlon, e aí também voltando um pouquinho, o William, bateram totalmente diferente do que a gente viu no ano passado. O William sempre teve aquele pênalti forte no canto, quis recuar a bola, não entendi. Aí Marlon, anota. Considerando principalmente o pênalti perdido, nota 3. Sim. Meio de campo. Bora começar por Eduardo. Cara, Eduardo, eu não gostei muito do jogo dele, não. Ele atuando como volante, não sei, cara. Ele não marca bem. A saída de bola dele também não tava muito legal. Não tava entendendo muito a opção ali do Leonardo Jardim. Mas ele tava jogando bem mais recuado, né? Como um meia mais recuado para ter mais liberdade com o Matheus Henrique. Mas tem outros jogadores no elenco que tem essa característica melhor para ocupar essa posição do Eduardo. E eu acho que
Falei que a gente dá nota. Questão de Eduardo. Igual eu falei antes, pra mim é um jogador mediano pra baixo. Pra ser titular, não dá. É um ótimo reserva, mas pra titular, não dá. Ele não tem nenhuma característica ruim, péssimo. O chute não é péssimo, o toque não é péssimo, a marcação não é péssima, mas também não é boa. Ele é aquele ali, ó, eu tô num segundo tempo, 30, 20 minutos do segundo tempo. Preciso quebrar o galho, ele vai quebrar o galho ali. Mas pro time depender dele, pro time girar, não vai desempenhar. Então, pra mim, a nota dele é a nota do futebol dele, nota 6. Aí, Christian que entrou no lugar dele. O Christian atuou pouco, não deu muito pra ter uma noção assim, mas eu acho que ele deveria ser titular no lugar de Eduardo. Pela função que ele estava exercendo, né? Que o Christian tem uma marcação melhor. O Christian, pra mim, nem fedeu, nem cheirou. Não se destacou no jogo, nem positivo, nem negativo. Não criou nada diferente, mas não entregou também. Então, vou deixar no mesmo patamar ali de nota 6. Sim. Agora, só entrando no mérito que você falou assim, pra mim, Christian também não seria o titular. Eu deixaria Marquinhos de titular, não ir no lugar de Caio Jorge. Aí ficaria Caio Jorge, Marquinhos de um lado, Dudu do outro e Gabigol centralizado. Esse seria meu time. Mas se quer só trocar a questão de Eduardo, aí eu venho com duas possibilidades. O Wallace, por mais que não tá tão bem, mas pra quê? Ter dois pitbull na boca da área e Matheus Henrique jogar como um 10, que ele tem bola pra isso. Vamos falar dele aqui na sequência. Ou então Lucas Silva. Se quer um cara ali que pode fazer um segundo e primeiro volante ao mesmo tempo, marca ok e sai jogando bem. Agora, Eduardo titular, não rola pra mim. Já falei, né? Nota 6? Concorda? 5, pra mim, 5. Eu não coloquei 5, pra mim ele não foi pior do que Eduardo. Então, pra mim, pros dois foi no mesmo nível. Por isso que eu coloquei 6. Mas beleza. E Matheus Henrique. Matheus Henrique, eu acho que foi o destaque, o principal jogador do Cruzeiro. Desempenhou muito bem essa função aí no lugar do Matheus Pereira. Eu acho que até que se o Matheus Pereira saísse, a gente estava bem servido com ele, né? Que ele tentou dar uns passes em profundidade, ele buscava muito o jogo, chutava de fora da área. Eu acho que o melhor jogador em campo aí do Cruzeiro foi ele. Pra mim não foi o melhor, mas foi o segundo melhor. Jogou muito bem. Tá? O nosso toque de genialidade no time foi tudo por conta dele. Ele armava, ele driblava, chegou a finalizar, entrava na área, cruzava. Para mim foi o pingo de gênio do Cruzeiro hoje, no elenco, no jogo de hoje, foi ele. Nada negativo a apontar. Um bom jogo, bom realmente dele. Para mim, um nota 8 aí com louvor. 8. Aí agora, para mim, o melhor em campo... Lucas Romero. O Lucas Romero foi o melhor em campo por causa mais do gol, né? Não só por isso, cara. É que como eu jogo atrás, eu dou um pouco de valor pra quem joga atrás a mais do que o próprio geral dá. O cara não para o jogo inteiro. É marcando, é na frente, é atrás, na lateral. Ele corre o jogo inteiro. Uma das coisas que mais me estressa de jogador o cara tá ali no meio de campo, tenta a jogada, perde a bola, acompanha o cara no meio do caminho e para. Lucas Romero não para. Ele vai mordendo o cara, vai em cima, vai em cima, vai em cima. Se ele não tomar a bola, ele induz o cara ao erro, o cara vai errar o chute e vai errar o passe. O gol foi a cereja do bolo. Como eu falei, no ano, pra mim, ele e Matheus Henrique competem para ser os melhores jogadores do Cruzeiro no ano. Só que o Lucas Romero vem nesse excelente desempenho desde sempre. Pra mim, ele nunca jogou mal no Cruzeiro. E o jogo de hoje, pra mim, tudo que ele tentou, deu certo. O que ele errou, se considerar um erro, era quando ele fazia algo que não era a obrigação dele, não é a característica dele. Só que como o time estava mal, ele ia para poder tentar suprir uma falta de alguma jogada. Pra mim, nota 8,5 com louvor. 8,5 por conta do gol. Agora bora pro ataque. Caio Jorge, mano. Pra mim, igual que a gente tinha falado no início, né? O posicionamento dele não me agradou muito. Mas aquele gol que ele errou deu uma caída na nota dele. Porque era um gol que ele não dava pra errar. Porque ele tinha o gol aberto na frente dele pra tentar a finalização. Tinha o Gabigol de opção e ele finalizou muito mal. Eu não considero aquele ali um gol perdido, tá? Tinha que fazer, tinha. Ele tá ali para isso. Ano passado ele mostrou que ele tem potencial para isso.
Mas eu acho que, igual vamos falar na sequência, os de Gabigol pra mim foi bem pior. Pra mim foi na média ali, nota 5,5, 6. Pra mim a derrota, teve caso que foi nos pênaltis, não foi por culpa dele. Pra mim ele não contribuiu pro resultado, nem positivamente, nem negativamente. Então pra mim não pode ser uma nota nem muito baixa, nem muito alta. Pra mim, nota 6. Bom. Sua amiga aí, Gabigol. Ai, Ou então Gabriel, né? Que gol tá difícil. vai mudar esse apelido dele, é só o Gabi. Pelo amor de Deus, cara. Eu já tinha falado no vídeo anterior, o último pós-jogo que a gente fez aí no canal, Gabigol não tá fazendo o que o Cruzeiro contratou ele pra fazer, quer fazer gols. E hoje, esses gols perdidos aí, cara, tem que ter uma cobrança maior em cima dele, porque o cara tá ganhando aí o maior salário do clube. Ele Um que dos maiores do Brasil. é um salário muito acima da média pro Brasil e ele não tá mostrando isso em campo. Muito ruim a movimentação dele, igual eu falei no vídeo anterior. Eu não gostei muito da movimentação dele dentro de campo. Às vezes ele vinha lá no meio de campo para buscar uma bola. Não curto isso nessa característica de um 9, né? Mas eu não gostei muito não gostei nada dos lances de Gabigol. A maioria das jogadas errando também. Tudo que ele tentava parece que não dava certo. Cara, pra mim ali não deixava nem ele como titular mais. Bora lá. Não tô falando que a vida dele no Cruzeiro acabou, que tem que mandar embora, que foi um erro de contratação, não. Porém, tá na hora de um banquinho já, hein, Gabi? Nos vídeos passados, acho que no último até, eu falei que eu daria ainda mais uns 2, 3 jogos aí, ele errando o que fosse, pra aí sim, se ele não vingasse, trocar. Só que os 2 gols de hoje beira o inaceitável. Se a gente não soubesse já do seu potencial, se fosse, tipo, bolasse com o seu histórico nesse ano, já tava pedindo ele fora do time. Pra mim, o próximo jogo, se Léo Leonardo Jardim quiser pôr ele no banco, concordo plenamente, não vou achar nenhum absurdo, muito pelo contrário, faria isso. Daria uma chance para Bolar titular, para Lautaro, que nem tá jogando, para Caio Jorge, que já tá podendo jogar de volta. Então, para mim, o pior hoje foi ele. Pra mim também. O pênalti ele fez, quase perdeu. E os 2 gols ali eram 2 gols de classificação. O juiz marcou impedimento, só que eu não vi o replay com a linha. Na minha opinião, não estava impedido, não. Eu vendo o lance só nenhum replay durante o jogo, pra mim não estava impedido, não. Pra mim foi ali sim o selo gol perdido. Pra mim, a nota mais baixa do Cruzeiro, só dei 3, foi 3,5 pra Marlon? Foi 3. Acho que foi 3. Vai igual então. Nota 3 pra Gabriel Barbosa, não é Gabigol por enquanto, mas Foi até muito que pelo menos Marlon acertou algumas coisas, que pra mim Gabigol não acertou nada. Um chute fraquíssimo daquele, um chute vergonhoso. não teve um chute perigoso, você fazer assim, não teve um. O cara tá precisando treinar aí, comer igual o Carlos gosta de falar, comer um feijão com mocotó pra ver se cria força nas pernas. Não tem condição não, velho. Dá aquela famosa sustância. Meu Deus do céu. Tô com raiva de... Já entrando no outro aqui, que pra mim já é um oposto, Dudu. Pra mim, bom jogo de Dudu. Jogou bem. Dudu, depois que Diniz saiu do Cruzeiro, transformou. É outro jogador. Hoje, ele, pra mim, no ataque do Cruzeiro, eu falei, Lucas Romero e Matheus Henrique brigam pra, no ano, ser o melhor jogador do Cruzeiro pra mim, no momento. Porém, depois que Diniz saiu, ninguém teve um ápice, subiu mais de qualidade, evoluiu mais do que Dudu. Hoje, o ataque do Cruzeiro, o principal nome, o principal que está desempenhando mais, para mim, é ele. Então, para mim, assim, no ataque, apesar de não ter feito gol, mas tirou boas jogadas, deu um passe para Gabigol, que era para ser gol. Então, para mim, assim, 8,5 com louvor. Para mim, ele, Lucas Romero e Matheus Henrique, hoje passou em branco na questão de críticas. Excelente jogo dos 3. Eu acho que é uma nota um pouquinho alta. Acho que eu daria um 7, 7,5. Eu acho que ele jogou muito bem, cara. Inclusive, Jogou eu falei bem, lá quando ele saiu, eu não tinha tirado ele. Eu manteria ele. Pra mim, Dudu e Gabigol são jogadores que, enquanto está no campo, pra mim, discute se vai escalar ou não. Eu falei, Gabigol, eu colocaria no banco. Mas a partir do momento que coloca eles, pra mim, eu só tiro eles do campo se eu achar que eles vão ser expulsos, tá brigando e tal,
ou se eles pedirem e falar, não aguento mais, me troca. Caso contrário, eu não tiro eles por questão técnica. Que por mais assim abaixo que eles estejam, e Dudu não estava abaixo, no lance os caras mudam o jogo inteiro. Então eu não tiraria Dudu por causa disso. Por causa das características dele de jogador decisivo, destaque, habilidoso e por estar jogando muito bem no jogo. No ataque do Cruzeiro hoje, era ele que estava tentando. Sim. Aí os dois que entrou, Bolasse. Bolasse, cara, eu acho que ele entrou ali mais pra tentar aquele jogo aéreo, mas a bola não chegava nele, como é que fazia? Não tinha muito o que fazer. Olha, ele tentou até uma bicicleta lá, mas tinha uma falta, um vôlei lá, mas deu uma falta antes. Ele não teve muitas chances assim, não tem muito o que falar da atuação dele, porque simplesmente a bola não chegava pra ele. Isso aí, concordo. Não tem o que falar porque não participou. Pra mim, nota 6, só pra não. Não tem nada pra comentar que não teve nada que envolvendo ele durante o jogo. Sim. Marquinhos, eu já gostei mais da substituição da entrada dele, abriu mais o jogo, ficou um jogo mais ofensivo do Cruzeiro. E ele também é um jogador que tem um pouco da característica do Dudu, de driblar, de ir pra cima. Acho que ele estava tentando também, eu gostei até da atuação dele, mas também não foi lá essas coisas não, porque também até não deu tempo, né, de ter muitas jogadas. Gostei. Falando assim, né, no ano, Marquinhos, pra mim, foi a surpresa das contratações. Uma das que eu menos tinha expectativas e das que está desempenhando melhor. Aí, não só ele, o mérito dele, mas pela característica também, né? Quando ele está em jogo, o jogo muda quando ele está em campo. O time abre mais, parece que o time fica mais criativo, porque tem mais opções de jogo. Aí acaba que a gente valoriza muito ele, porque o jogo tá amarrado por causa do estilo de esquema que se montou. Quando ele entra, que é para mudar esse esquema, aí o time evolui de qualidade. Ele fica muito ligado que é por causa dele. Lógico que ele tem os méritos dele, mas eu acho que é mais com a questão da característica dele e de Eduardo. Se fosse um outro que não seja ele, que jogasse aberto também eu teria essa mudança. Mas ele está entrando e está entregando. Não é nenhum gênio. Igual para mim, não jogou melhor do que Dudu, não jogou melhor do que Matheus Henrique, mas fez mais do que Bolasso, fez mais do que Caio Jorge, fez muito mais que Gabigol. Então, para mim, ali um nota 7. Aquele aluno que você fala assim, se esforçasse um pouquinho mais ia ser bom. Sim. Então, para mim é isso.